Nas ilhas mais remotas e silenciosas, onde a calmaria é a única lei conhecida e o tempo parece ter parado, a chegada de uma gaivota mensageira representa o único elo com a turbulência do vasto mundo exterior. Para o cidadão comum, cujos dias são gastos entre as colheitas e a pesca, o horizonte é uma barreira intransponível, e o que vem além dele é apenas o que o papel do jornal permite enxergar. Ao segurarem as páginas ásperas do Jornal de Economia Mundial, editado pelo astuto e sempre atento Morgans, as pessoas olham para o rosto de Monkey D. Luffy com uma mistura profunda de fascínio e horror. Ele é a grande miragem da era moderna, o pirata do chapéu de palha. Para muitos, ele não passa de um vulto caótico que desafia a paz mantida a duras penas pelo governo mundial. Um nome que, de repente, começou a ecoar em todas as tavernas, desde as vilas mais pacíficas do East Blue até os confins mais perigosos e misteriosos da Grand Line. A tinta preta que desenha seu sorriso largo e seu chapéu rústico parece ganhar vida sob a luz das velas nas casas humildes, onde histórias sobre seus feitos são contadas em tons de sussurro. No princípio, a imagem de Luffy era a de apenas mais um jovem impetuoso e problemático. Um garoto que saíra de uma pequena vila com sonhos que pareciam absurdamente maiores do que sua própria realidade física. No entanto, essa percepção mudou de forma drástica quando os tiranos que dominavam o East Blue com mãos de ferro começaram a cair sistematicamente. Nomes que antes causavam arrepios de pavor absoluto, como o impiedoso Don Krieg e o temido Capitão Arlong, foram derrubados por esse novato. Para os habitantes dessas regiões oprimidas, a transição de imagem foi confusa e avassaladora. O medo paralisante que civis sentem ao avistar uma bandeira pirata é um instinto de sobrevivência básico. A chegada de uma caveira na costa costuma significar pilhagem, fogo e desespero. Mas com Luffy, algo era fundamentalmente diferente. Aqueles que o viram de perto narravam histórias de um pirata que não buscava tesouros ou escravos, mas que sorria abertamente diante da morte, e parecia mais interessado em uma boa refeição do que em dominar cidades. O contraste entre a bandeira negra e seu comportamento infantil criava uma dissonância cognitiva no povo comum, que não sabia se devia correr para se esconder ou se aproximar para oferecer um banquete. A complexidade dessa imagem pública atingiu um novo patamar com o trágico e misterioso incidente em Alabasta. Para o resto do mundo, Sir Crocodile era um herói nacional, um Shichibukai benevolente que trazia estabilidade ao vasto deserto. Quando ele foi derrotado e sua corrupção oculta foi finalmente revelada, o governo mundial agiu rapidamente para controlar a narrativa global. A Marinha encobriu a verdade dos fatos, atribuindo a derrota do vilão aos seus próprios oficiais para preservar a fachada de competência e ordem. Assim, aos olhos das massas distantes, Luffy foi pintado não como o salvador de um reino, mas como uma ameaça clandestina que operava nas sombras da ilegalidade. A injustiça dessa mentira oficial alimentou o mito do chapéu de palha, como um agente do caos imprevisível, alguém que derruba instituições milenares sem pedir permissão. O mundo tremeu verdadeiramente quando as notícias de Enies Lobby se espalharam por todos os mares. Invadir uma das 3 fortalezas sagradas do governo mundial era algo considerado impensável. Queimar a bandeira que representa a união de 170 nações foi um ato de heresia absoluta contra os deuses da ordem. O motivo dessa audácia, no entanto, era o que mais confundia os observadores externos. Ele não atacou por poder, território ou glória, mas apenas para resgatar uma única companheira condenada. Essa motivação é o que torna Luffy uma figura tão incompreensível aos olhos daqueles que buscam apenas riqueza material ou autoridade política. Por que alguém arriscaria o mundo inteiro por uma única vida? Essa teimosia desafia a lógica fria dos governantes. Enquanto as massas tentam entender seus atos contraditórios, nos bastidores sombrios do poder, o sussurro sobre o nome carregado com a letra D torna-se cada vez mais inquietante para os Gorosei. Para o alto escalão da Marinha e para os estudiosos que pesquisam o passado proibido, esse nome representa uma ameaça existencial à ordem estabelecida há 8 séculos. Luffy está deixando de ser apenas um criminoso comum para se tornar um símbolo vivo. Agora, o mundo se pergunta com ansiedade. Ele é o libertador que trará um novo amanhecer, ou o precursor de uma era de destruição e caos sem precedentes. O rastro de destruição e esperança que ele deixa sugere que a resposta mudará o curso da história para sempre. Mal as pessoas começaram a digerir o choque de Enies Lobby, o mundo foi abalado por um novo rumor que desafiava a própria lógica da segurança global. A notícia de que a prisão submarina de Impel Down, a fortaleza considerada o pesadelo eterno dos criminosos, havia sido violada por dentro, enviou ondas de pânico através de cada base da Marinha e cada guarnição civil. Para o cidadão comum, Impel Down era uma lenda, um lugar de onde ninguém jamais retornava. E saber que um louco de chapéu de palha não apenas entrou,
mas orquestrou uma fuga em massa sem precedentes. Transformou a imagem de Luffy de um pirata audaz para a de um monstro imprevisível. O caos que ele desencadeou nos corredores congelados e infernais daquela prisão foi visto pelos sobreviventes como um ato de insanidade absoluta, uma força da natureza que não respeitava a autoridade das instituições de controle. Mas o verdadeiro divisor de águas na percepção global ocorreu sob o olhar atento de milhões, através das telas de transmissão em Marineford. Durante a execução pública de Portgas D. Ace, o mundo parou para assistir ao que deveria ser a demonstração definitiva da supremacia da justiça. No entanto, viram um garoto desesperado enfrentando o poder máximo dos almirantes. A revelação estrondosa feita por Sengoku de que Luffy é filho biológico de Monkey D. Dragon, o líder do exército revolucionário e o homem mais procurado do planeta, mudou o peso de cada um de seus atos pela primeira vez. Ele não era mais apenas um pirata. Carregava o sangue da maior rebelião contra o governo mundial. A dor da perda pública, o sofrimento de Luffy ao ver seu irmão morrer, humanizou o criminoso diante dos olhos de muitos. Em vez de um vilão insensível, o que o mundo viu foi um jovem destruído pela agonia, uma imagem que gerou empatia em corações que antes apenas o temiam. Após 2 anos de silêncio inquietante, o retorno de Luffy marcou a transição definitiva de sua imagem pública, de um novato promissor para uma ameaça real e iminente. O incidente em Dressrosa foi o catalisador dessa mudança, enquanto os jornais tentavam manter a ordem. A verdade sobre a queda de Don Quixote do Flamingo vazava entre sobreviventes e marinheiros. Os cidadãos de Dressrosa, que viveram décadas sob uma ditadura cruel, não viram nele o pirata que o governo descrevia. Para eles, Luffy era o fim de um pesadelo de brinquedos esquecidos. Ele era o homem que, com um soco que rachou o solo da cidade, devolveu a dignidade a um povo oprimido. A gratidão de um reino contrastava com a fúria dos Gorosei, que viam o rastro de destruição deixado por Luffy nas instituições que mantinham o equilíbrio de poder. A tensão nas sombras do castelo de Pangeia crescia à medida que cada peça do tabuleiro caía diante da simplicidade destrutiva do chapéu de palha. O que mais assusta o alto escalão não é apenas a força física de Luffy, mas sua capacidade de subverter o conceito tradicional de pirataria. Ele conquistou a lealdade eterna de uma frota de milhares de homens, a grande frota do chapéu de palha, sem nunca pedir por isso ou exigir juramentos. Para os estrategistas do governo, essa lealdade baseada na liberdade é muito mais perigosa do que qualquer aliança forjada pelo medo. Ele está construindo um exército sem saber, unindo nações sob um ideal que ninguém consegue rotular. Enquanto o mundo se divide entre o terror da propaganda e a esperança secreta dos oprimidos, uma notícia vinda de Wano está prestes a cruzar as fronteiras e mudar a natureza da realidade para sempre. Algo aconteceu naquele país isolado que fará com que o nome de Luffy deixe de ser apenas um aviso de perigo para se tornar o prenúncio de uma divindade esquecida. A era dos monstros está acabando, e o que vem a seguir é algo que os deuses de Marijoa temem há 8 séculos. Quando as cinzas de Onigashima finalmente assentaram, e o isolacionismo milenar de Wano foi rompido por ondas de choque que percorreram todos os oceanos, o mundo estagnou diante de uma manchete que parecia desafiar a própria realidade física. A notícia da queda de Kaido, a criatura mais forte do mundo, não foi recebida apenas como uma vitória militar ou uma mudança de território. Foi sentida como a demolição do último pilar que sustentava a velha ordem dos imperadores. A queda de um monstro que governava através do terror absoluto por décadas enviou um sinal claro a cada guarnição da marinha e a cada reino afiliado ao governo mundial. A era dos gigantes inabaláveis havia terminado. O arquiteto desse colapso era o mesmo jovem que, anos atrás, era visto apenas como um garoto problemático do East Blue, mas que agora se tornava a figura central de uma mudança de era sem precedentes. No entanto, o que causou um êxtase misturado a um terror profundo na população civil não foram apenas os números astronômicos da nova recompensa, mas a imagem estampada no cartaz de procurado. A figura de cabelos brancos como nuvens, envolta em uma aura de chamas de liberdade e ostentando um sorriso que parecia ecoar o riso dos deuses antigos, era algo que ninguém conseguia processar racionalmente. O mundo conhecia o pirata de borracha, o lutador obstinado de punhos cerrados e expressão séria. Mas a visão de Nika, o deus do sol, despertou algo ancestral no inconsciente coletivo. Para os oprimidos nas prisões mais profundas e para os escravos escondidos sob a opulência cruel de Marijoa, aquela imagem não era o rosto de um criminoso perigoso, mas a manifestação de uma promessa de redenção que havia sido sistematicamente apagada da história oficial por 800 anos de censura. Rivais como Law e Kid,
que lutaram lado a lado com ele nas trincheiras sangrentas de Wano, observavam essa ascensão meteórica com uma mistura de incredulidade e uma aceitação amarga. Eles sabiam, melhor do que qualquer estrategista da marinha, que Luffy não estava competindo em uma corrida pirata comum. Ele estava mudando a própria natureza da competição. Até mesmo Smoker, o vice-almirante que outrora o perseguira com a convicção cega da justiça absoluta, agora olhava para os céus com uma compreensão silenciosa e melancólica. Ele reconhecia que o garoto que tentou prender sob a chuva de Loguetown havia se transformado em uma força da natureza, um fenômeno meteorológico que nenhuma algema de Kairosek ou autoridade militar poderia jamais conter ou silenciar. Em lugares como Wano e na Ilha dos Homens Peixe, a bandeira do chapéu de palha deixou de ser um mero símbolo de pirataria para se tornar o único escudo real contra a tirania. Para essas nações, Luffy não é um soberano que exige tributos ou submissão. Ele é o protetor que parte assim que a última caneca de saquê é esvaziada, deixando para trás apenas a esperança de um solo fértil e estômagos cheios. Essa lealdade orgânica é o que verdadeiramente transforma o medo do governo mundial em um pânico histérico. Os Gorosei, nas salas silenciosas e frias do castelo de Pangeia, compreendem agora que a ameaça não é apenas o poder bruto de um novo Yonko. O perigo real reside na personificação da liberdade absoluta que Luffy carrega em cada batida de seu coração, o som dos tambores da libertação. Ele se tornou o vírus que infecta o sistema de controle perfeito que eles construíram com o sangue de gerações. O conflito de identidade atinge agora o seu clímax nas tabernas e praças de cada ilha remota. O povo comum começa a questionar abertamente se a ordem rígida da marinha, que muitas vezes sacrifica inocentes em nome de uma paz estéril, é realmente preferível à liberdade caótica de um pirata que traz o sol consigo por onde passa. Luffy deixou de ser um homem de carne e osso para se tornar um símbolo vivo, uma maré imparável que empurra o mundo inevitavelmente em direção ao seu destino final. Ele não busca o One Piece por ganância ou por um desejo de governar. Ele o busca porque é o ápice da jornada de quem decidiu ser a pessoa mais livre de todos os mares. No encerramento deste ciclo, a percepção global converge para uma verdade simples e avassaladora que ninguém mais pode ignorar. Para o mundo de One Piece, Monkey D. Luffy tornou-se o amanhecer tão esperado. Ele é odiado e temido por aqueles que se sentam nos tronos altos, pois sua mera existência anuncia o fim de seus privilégios divinos. Contudo, ele é amado fervorosamente por todos aqueles que, em meio à escuridão da opressão, ainda se atrevem a sonhar com um amanhã diferente. O riso de Nika agora ecoa através das correntes marítimas, e enquanto o sol nasce sobre o horizonte de uma nova era, o mundo entende que a história não está mais sendo escrita pelos vencedores do passado, mas por um homem que apenas queria ser livre e, nesse processo, acabou libertando o próprio mundo de suas correntes invisíveis.